Boa noite a todos. Eu sou o inspetor Frederico, atualmente diretor da Guarda Municipal de Curitiba. O objetivo dessa visita com os senhores hoje é para apresentar o nosso concurso, que é um procedimento seletivo para a contratação de 400 novos guardas municipais. Então nós vamos trabalhar alguns assuntos sobre a carreira. Antes de prestar o concurso, a gente tem que saber o que a gente quer fazer. É muito fácil fazer a inscrição num concurso, ir lá e falar, eu vou conseguir uma função pública, vou conseguir adquirir uma estabilidade e só. Não, não é só isso. Primeiro, para ser guarda municipal, você tem que saber doar um pouco mais de si. Tem que lembrar que você vai deixar de ser a pessoa, ou fulano ou beltrano, e vai passar a ser o guarda municipal. A sua casa, a sua família, os seus amigos, seus parentes vão te enxergar como guarda municipal. Quer seja 3 horas da madrugada, quer seja final de semana, 1 hora da tarde. E você vai acabar atendendo essa solicitação, vai acabar sempre estando um passo além. Você não vai poder mais se dar ao luxo de entrar num ônibus e ficar displicente, porque muitas vezes você vai estar com a sua arma, ou na cintura ou na bolsa. Então sempre atenção, você vai aprender a ter um raio de ação e de atenção maior. E a tua obrigação enquanto guarda municipal vai ser sempre prever para evitar que aconteça o pior. 14 de junho de 1831 foi nomeado o primeiro comandante-geral das guardas municipais no Brasil, no Rio de Janeiro. Nessa época, isso no período imperial, já surgiu um juramento da guarda municipal. Esse juramento, ao longo dos anos, foi sofrendo algumas alterações. Hoje o nosso juramento é esse. Então, para ser guarda municipal, você deve sim respeitar as autoridades públicas constituídas. Primeira coisa. Segundo, os superiores hierárquicos, só que é uma via de mão dupla. Quem respeita deve ser respeitado. Então, se um superior é respeitado, ele deve respeitar o seu subordinado e os seus pares também. Proteger o patrimônio público municipal faz parte também da nossa função. Agora, o principal, tratar com altruísmo, dedicação e urbanidade a população de Curitiba. Sempre nós estaremos prestando um serviço de segurança sistêmica à população. A nossa meta, a nossa finalidade é trazer o bem comum à sociedade. Então, por mais que você prenda um criminoso, você está combatendo o crime. E a punição ao criminoso será dada ao Poder Judiciário. Então, não compete o senhor extravasar na sua função. Fez a prisão, encaminhamento devido e pronto. Então, aqui é uma foto do que a guarda faz. Dia e noite, 24 horas por dia, a gente fala 24/7, a guarda está trabalhando em todos os pontos de Curitiba. São 1.500 equipamentos municipais, mais as praças, parques, logradouros públicos e N situações, N ocorrências onde a guarda está atrelada, onde ela está vinculada. Quer seja na proteção, na patrulha da Maria da Penha, na proteção escolar, na proteção do transporte coletivo e outros serviços mais. A Guarda Municipal de Curitiba surgiu em Curitiba agora após a Constituição de 88, curiosamente 1 ano e meio antes da Constituição, e isso em 86. Então existe toda uma história da Guarda que daria para contar para os senhores. Quando ela surgiu no período imperial, quando ela desapareceu, quando ela se tornou civil metropolitana e tudo mais. Então cabe lembrar os senhores que em 17 de julho de 1986 a Guarda Municipal de Curitiba foi recriada. Ou seja, ela surgiu. A título de concurso, se perguntarem a data de fundação da Guarda Municipal, será essa data, 17 de julho de 86. Qual que era a missão? Proteger o cidadão, o patrimônio público municipal e garantir o funcionamento dos serviços oferecidos pelo município e a população. O artigo 144, parágrafo 8º, trata o seguinte: os municípios poderão constituir guardas municipais, é uma facultas agendi, ou o município constitui ou não, para a proteção dos seus bens, serviços e instalações. Bens de maneira corpórea, incorpórea, movente, semovente, todos os tipos de bens. Prestação de bens, serviços e instalações.'Serviços', transporte coletivo é um tipo de serviço. Então, quando existe
A obstrução, o impedimento do transporte coletivo, a guarda está presente. Quando um jovem está surfando num ônibus e o ônibus para de circular, a guarda é acionada. Serviços, unidade de saúde, quando está tendo uma prestação de serviço lá, a guarda está presente. Então, proteção dos seus bens, serviços e instalações. Instalações são as edificações propriamente dito. Há muito pouco tempo atrás, falava-se de maneira pejorativa que a guarda municipal era guarda patrimonial. É também, mas não é somente isso. E toda a função policial é função de polícia patrimonial, porque a nossa função é proteger o patrimônio, quer seja público ou privado. Então, de maneira pejorativa, falava-se a guarda municipal surgiu para a proteção dos bens, do patrimônio do município, também. Mas o maior bem do município é a população, e esse a gente costuma proteger desde os idos de 1986. Em Curitiba, nós temos a divisão em 9 núcleos regionais, estamos criando o 10º núcleo. Então, a Guarda Municipal está dividida hoje em 9 núcleos regionais. Matriz, Bairro Novo, Boqueirão, Cajuru, Pinheirinho, Portão, Santa Felicidade, Boa Vista e SIC. E em breve teremos o Tatuquara. Então, a divisão da cidade e junto com a divisão da cidade, a Guarda seguiu a mesma divisão na sua estrutura. Nosso efetivo atual, 1.480 guardas municipais. Infelizmente, o nosso efetivo feminino está em torno de 10%. Então, nós precisamos, sim, de muitas mulheres trabalhando no corpo da guarda. Por quê? Para dar um equilíbrio também. A função da mulher na área policial é fundamental porque muitas vezes nós encontramos vítimas de violência doméstica, vítimas sexuais, vítimas, crianças, que elas têm um trato melhor, uma aproximação maior com as mulheres. Então é importante, é fundamental que se tenha um equilíbrio. A nossa meta não existe cota, 30%, 20%. Existe sim a necessidade do ingresso de mulheres na nossa carreira. Concurso público. Os senhores, quem já leu o edital, levante a mão por gentileza. Leram o edital de cabo a rabo? A primeira matéria para se estudar num concurso é ler o edital. Conhecer o edital, saber o que ele pede. Precisa de habilitação ou não precisa? Está lá no edital na hora da nomeação. Então isso é fundamental. No edital, pré-requisito, ser brasileiro nato ou naturalizado, caso nacionalidade portuguesa. Ter idade mínima de 18 e máxima de 69 anos. O detalhe é a idade, qual é o limite da idade? As condições físicas do candidato. Se o candidato tiver condições físicas e passar no teste físico, automaticamente ele poderá entrar com a idade até de 69 anos. Isso na data da posse no cargo e máximo de 69 até a data da posse. Isso. Possuir escolaridade compatível com a nossa função. Hoje é ensino médio. Hoje a Guarda Municipal de Curitiba exige ensino médio. Mas já vou adiantando aos senhores que no nosso plano de carreira, como o nosso colega já apresentou, se você entrar com curso superior, você já entra com seu vencimento básico, uma porcentagem a mais em razão desse curso superior. Se você tiver pós-graduação, você já ganha um adicional a mais, uma porcentagem a mais. Se tiver mestrado ou doutorado, algo a mais. Moral da história, a tendência é que nos próximos anos, os guardas que estão na carreira, que tenham ainda o ensino médio, venham a buscar concluir o ensino superior. E os que já têm ensino superior, a pós-graduação e assim sucessivamente. Então, escolaridade para o cargo, nível médio. Estar em pleno gozo dos direitos políticos e em dia com as obrigações do serviço militar se for do sexo masculino. Não ser aposentado em cargo, emprego ou função federal, estadual e municipal. Não pode acumular os cargos. Carteira Nacional de Habilitação a ser apresentada na data da posse. Então, isso daqui é um dos requisitos fundamentais. Ah, mas eu não tenho a carteira. Na data da posse tem que ter. Ah, eu ainda não completei 18 anos, eu vou completar no final do ano. Se acaso, na data da posse, você tiver completado 18 anos, você preencheu os requisitos. Estou concluindo o ensino médio.
concluiu na data da posse, foi chamado e tem ensino médio, consegue ingressar. O que acontece é o período do procedimento até o ingresso na função. Nós temos algumas etapas: conhecimentos gerais, teste físico, avaliação psicológica, avaliação de conduta e assim sucessivamente. Existe um caminho a ser percorrido. Então, creio eu que idos do início do ano que seja a data da posse. De dezembro a janeiro, que nós esperamos que tenhamos a posse dos nossos 400 novos guardas municipais. 200 deles irão fazer o curso imediatamente e os outros 200 vão fazer na maneira seguinte. Já acessaram o site do Núcleo de Concursos? Acessa o site, faz a inscrição, a taxa de inscrição é R$ 90. Para os candidatos que são doadores de sangue, fizeram doação de sangue, um dia antes do lançamento do edital, de um ano a um dia antes, eles estão isentos do pagamento da taxa. Existe todo um trâmite dentro do edital explicando como é que faz a inscrição e como é que se pede a isenção. Não adianta fazer doação agora se você não estava dentro daquele período. Depois que saiu o edital, já essa regra não vale mais. Período de inscrição de 27 de abril a 22 de maio, ou seja, estamos bem no período de inscrição. A tão sonhada inscrição que nós estamos buscando desde o ano passado, tentando trabalhar com o edital. Vencimento inicial. Vencimento inicial é uma regra fundamental que vocês têm que aprender. Há muito tempo atrás eu estava apenas e tão somente com era primeiro grau que a gente chamava na época. E daí alguns colegas pegaram e falaram, vamos prestar o concurso para a polícia tal. Só que tem que fechar o segundo grau. Ah, e qual é o início da carreira? Quantos que se ganha? Ganha-se tanto. Ah, mas lá você acaba ganhando mais. Opa! O mais que nós ganhamos aqui na nossa função é dentro da carreira, dentro da estrutura. Como que funciona? Você entra com 1.575,20. Mas você já entra ganhando 50% de risco de vida em razão da função. Esse daqui é o mínimo, R$ 2.362,80. Só que, como eu bem falei, quando vocês vão trabalhar como guarda municipal, deu horário de almoço, você está almoçando tranquilinha. De repente, tocou uma ocorrência, você para o almoço e vai atender a ocorrência. Não existe essa de interromper uma atividade, interromper a ocorrência para fazer algo. Ah, a esposa chamou para ir. Esqueça. Existem ocorrências que você fica até o final, e o final às vezes é muito longo. Então eu participei de 2 grandes prisões, uma foi de um congresso de pichadores em Curitiba, foram 30 e poucos pichadores que nós prendemos. Colocamos todos dentro de um ônibus, levamos primeiro para a DA e depois para a Delegacia do Meio Ambiente e os adultos. Quanto tempo que vocês acham que levou para serem ouvidos todos os pichadores? Para serem detidos, apreendidos, serem, aspas, fichados? Muito tempo. O plantão já tinha acabado às 8 horas da manhã, e isso um plantão de 24 horas, eu ainda estava fazendo a entrega deles, era meio-dia mais ou menos do dia seguinte. Assim aconteceu quando prendemos também um ônibus com 37 torcedores que destruíram o ônibus e entraram em briga, em confronto. Todos os 37 foram detidos, mesmo procedimento. Não termina a ocorrência. Se você fuma, você acaba fumando 2, 3 carteiras até fechar a ocorrência. Então, o que eu sugiro é o seguinte, não fumem. Não fumem porque a gente gasta muito nesse sentido. De qualquer forma, o serviço tem hora para começar e não tem hora para acabar. Consequentemente, a tendência nossa vai ser gerar hora extra, gerar DSR. Mínimo que seja, os senhores terão uma média. Além disso, nós temos a pecúnia. Vocês vão trabalhar em regime de escala. Ah, mas eu sou casado, não posso trabalhar da 1 às 7 da manhã. Em regime de escala. A nossa ideia é sacramentar. Coloca o servidor em determinada escala, mantém ele em bom tempo. A nossa ideia é sempre trazer um equilíbrio entre a vida do servidor e a nossa necessidade funcional. Mas às vezes nós teríamos que escalar o servidor em um determinado horário. Ah, eu tenho medo do cemitério. Nós teremos trabalho dentro do cemitério para fazer.
Então são situações assim, é interessante. O detalhe principal, o medo você vence. Eu sou extremamente tímido, falar em público era uma coisa muito difícil, me formei em Direito, não quis advogar porque eu não gostava de fazer explanação. Quando você entra dentro de um ônibus biarticulado, lotado, todo mundo fazendo aquela algazarra, aquela quebra-quebra, e você tem que entrar e falar firme, com voz alta e mandar o povo parar. Você tem que vencer o teu medo, a tua timidez. É claro que às vezes o joelho treme, ninguém vai enxergar isso porque a calça para baixo ninguém está vendo, mas a tua postura ali vai ter que ser uma postura de guarda municipal e não a postura da pessoa que tem medo, que é tímida, que é envergonhada. Isso você vai vencendo com o tempo. Esses agregados do vencimento inicial, vocês terão, nós não vamos ter riquezas. Ninguém aqui vai sair rico na carreira e também não vai ficar paupérrimo. Vocês terão sim um plano de saúde que nós temos. Já foi um dos melhores e creio eu ainda continua sendo um ótimo plano de saúde, o ICS. Vocês terão de 5 em 5 anos o quinquênio, um direito à licença prêmio. Então, quinquênio você ganha uma porcentagem a mais no seu vencimento. Vocês terão uma progressão dentro da carreira. Depois de 3 anos do estágio probatório, passam a receber no primeiro vencimento 6% a mais. Anualmente passam a receber 2% a mais de vencimento. Concluiu o 10º ano, ganha 10% a mais. Concluiu o 20º ano, mais 10% a mais. Então, se vocês observarem o início da carreira, 1.575, os agregados todos que vão resultar na carreira, se chega a triplicar esse valor somente em vencimento básico. Então, é uma carreira boa, promissora. Hoje nós conseguimos, depois de 27 anos, estabilizar com um plano mais equilibrado ao servidor. Então esse é um dos grandes benefícios. Mas eu sei que vocês não estão pensando no plano por enquanto, porque muitos dos senhores precisam primeiro prestar o concurso, passar. E para passar no concurso, a primeira coisa que tem que ter em mente é o que vai cair. Prova de conhecimentos gerais. É interessante que, quando vocês estão estudando, aquilo que vocês deixam de lado é que cai. Nós pedimos a Lei Maria da Penha. Não quero que vocês saibam a lei inteira, porque eu vou ensinar a lei para vocês. O que eu preciso na Lei Maria da Penha é o que diz respeito à função de guarda municipal. São 2 artigos. Eu pedi o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto compreende o Estatuto, que é uma lei, e um decreto regulamentando. Eu não quero que vocês saibam tudo. O principal eu quero que vocês saibam que é sobre a guarda municipal. Tem corregedoria nas guardas municipais, sim ou não? Tem ouvidoria, sim ou não? Sim. Por que não tem algumas guardas? Opa! É isso que pode cair em concurso. É justamente o porquê a exceção. Então é importante que vocês saibam primeiro o foco, o que é que vocês vão estudar. Se é a Guarda Municipal de Curitiba, vocês têm que conhecer Curitiba, a história de Curitiba. Quantos nomes teve a Rua 15 de Novembro? Alguém sabe? Por que mudou o nome? Rua das Flores, Imperatriz Leopoldinense e Rua 15 de Novembro. Por que mudou o nome? Momentos políticos. Será que cai na prova? Não sei. Quantos rios nós temos em Curitiba? No centro. Isso é bem possível que caia. Porque durante o serviço da guarda, os nossos grandes problemas são na área de defesa civil. Isso é foco. Vocês têm que saber o que está pedindo no concurso, no edital, e focar o que nós queremos dali. Isso é importante. Então, prova de conhecimentos gerais, nós teremos uma seleção onde 1.200 candidatos ficarão para a segunda etapa. Prova física, aptidão física. Quando eu entrei, a regra era uma, eu até gostava. Subir na corda 5 metros, equilíbrio na prancha, salto à distância, corrida de 2.400 metros no mínimo em 12 minutos. Era coisa bem fácil, bem gostosa de fazer. Hoje mudou. Não precisa mais subir na corda. O homem parece que tem que fazer só uma subida, 3 subidas.
É o TAF, o teste. Então, mudou, mas saiba uma coisa, não deixem para a última hora treinar. As mulheres, elas conseguem gabaritar muito na prova de conhecimentos gerais. Infelizmente, no teste físico, as mulheres acabam deixando para a última hora. Se vocês não têm condicionamento físico, não estão preparados, não conhecem o tipo da prova, nós temos uma prova de corrida agora que é em etapas, 20 metros, vai mudando. É a mesma prova, se eu não me engano, que foi aplicada junto aos agentes penitenciários. Procurem ver como é que é, procurem ir treinando aos poucos e adquirindo aquele condicionamento necessário para uma prova, para passarem na prova 100%. Porque não adianta passar em conhecimentos gerais e ficar na aptidão física. Então, uma dica é essa. Certa vez eu queria passar na OAB, o que eu fiz? Eu pegava os livros de direito em voz alta, pegava um gravadorzinho e ia gravando, lendo os livros, principalmente os resumos, as provas, colocava o fone de ouvido, ia no quintal e mexia na horta. Ia mexendo, eu li, ouvi e agora estava ouvindo de novo. Moral da história, você vai na prova, fazer aquilo ali é muito fácil. Mas eu mantinha a cabeça ocupada com várias coisas e estava ainda fazendo uma atividade. É uma maneira de você, às vezes, você vai gravando, vai fazer um condicionamento físico, você vai assimilando melhor. Avaliação psicológica e perfil para o porte de arma de fogo. Sim. Ah, mas eu tenho medo de arma. Vai superar o medo. Ah, eu nunca atirei, graças a Deus. Vai aprender a atirar. Então, os senhores vão trabalhar armado. E a arma não mata. Quem mata é a mão. O que mata é a mão. É a intenção da pessoa. Então, vocês vão trabalhar armado, tem que passar numa avaliação para o porte de arma, vão trabalhar com equipamentos menos letais, desde o dispositivo elétrico incapacitante até o uso de espargidores, spray de pimenta, bastão, tonfa, N situações. Então, é necessário, é fundamental que tenha um perfil para o uso da arma de fogo. Investigação de conduta, isso daqui é uma lei nova, a 13022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, surgiu em 8 de agosto de 2014 e ela foi replicada na nossa legislação 14.522, que é o plano de cargos da Guarda Municipal, que também surgiu em 2014. Essa investigação de conduta tem o objetivo justamente de selecionar, evitar que a gente venha trazer para a corporação pessoas que já tiveram problema com o Poder Judiciário. Exame médico admissional. Isso aqui é natural porque para o nosso tipo de serviço nós necessitamos de algumas condições físicas. O patrulhamento ostensivo, preventivo, uniformizado e armado requer que o guarda faça o patrulhamento normal. Então, tudo isso, o exame médico admissional. Não tem como uma pessoa usar uma arma de fogo se ele não tem condições de visualizar o alvo. Nesse sentido. Se ele não tem força o suficiente para manter a arma, vocês vão usar calibre 12 também. Vão usar a tonfa e imobilizar as pessoas com as próprias mãos, porque a arma não imobiliza ninguém. Quem imobiliza são os senhores. Exame toxicológico, outra inovação que nós trouxemos. Não é uma discriminação, mas é necessário. Que a pessoa que vai ter o poder de decidir sobre a vida e a morte de alguém, ela tem o equilíbrio. E o equilíbrio inicia-se justamente aqui nesse ponto. É fundamental e faz parte da seleção. Vencendo todas essas etapas, vem a mais difícil e a mais gostosa, a mais prazerosa. Curso de formação técnico-profissional. O curso de formação técnico-profissional, os senhores já estarão pertencendo à carreira da guarda, estarão fazendo um curso. E esse curso, os senhores vão ter que tirar notas ótimas. E lá que nós iremos ensinar a usar a arma, lá que nós iremos ensinar a atirar para que os senhores nunca precisem atirar. Ensinar os senhores a abordar com equilíbrio. Então é lá que os senhores irão se formar e ser realmente guarda municipal. A diferença de qualquer concurso público para um concurso como o nosso é que, em regra, nos outros, para
Procurador-Geral da União. Você presta o concurso, você já entra, já é. Para a magistratura, você tem que preencher os requisitos. Preencheu, prestou o concurso, você já é magistrado. Aqui, você vai se formar. Essa formação inicial será de 1.000 horas a 1.200 horas de curso de formação, em média. E, em regra, o profissional da área de segurança pública só estará 100% preparado após 5 anos de serviço, para vocês terem ideia. Porque aquele feeling, aquele plus, é só com o tempo. Primeiro, o conhecimento, a bagagem, a formação, mas depois a vivência. Um exemplo típico. Os senhores já ouviram falar da Patrulha Maria da Penha? E qual é a finalidade da Patrulha Maria da Penha? Alguém sabe? É uma função de polícia de coerção ou de prevenção? Tá bom, eu gostei da resposta. É de prevenção. E ela atinge justamente aquele outro lado da moeda, porque a nossa função era primeiro o encaminhamento à autoridade policial, ao delegado de polícia, com as vítimas de violência doméstica, e acabou ali. Com a implantação da Patrulha Maria da Penha, o nosso objetivo agora é manter o acompanhamento dessa vítima e dar condições ao cumprimento das medidas protetivas, ou seja, é uma ação de prevenção. Quando é que você vai conseguir identificar isso? Justamente trabalhando, entendendo onde é que existe um caso de flagrante, onde é que existe uma medida protetiva e onde é que existe um acompanhamento agora de prevenção e não mais de coerção. Então, na formação a gente prepara a forma propriamente dito e no dia a dia vocês estarão sendo forjados para o serviço comum. Aqui, um pouquinho, uma palhinha para o concurso. A Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, surgiu agora em 8 de agosto de 2014. O objetivo dessa lei: trazer uma identidade para as guardas municipais a âmbito nacional. Então, o que é a Guarda Municipal? É uma instituição de caráter civil, uniformizada e armada, desde que preenchidos os preceitos estabelecidos no Estatuto do Desarmamento, tendo como função, qual é a função primordial da Guarda Municipal segundo o Estatuto das Guardas Municipais? Proteção municipal preventiva. Não fui eu que escrevi. Se o legislador foi redundante em colocar a palavra proteção e preventiva, ele quis dizer algo a mais. Então, os senhores vão entender esse algo a mais na execução das suas atribuições. Esses princípios básicos estão elencados também nesse estatuto. Proteção dos direitos humanos fundamentais do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Isso aqui, quem estudou a Constituição Federal no artigo 5º, isso aqui, nós passamos a ser um dos garantes da aplicação da lei, principalmente do artigo 5º, que é o direito do cidadão. São cláusulas pétreas inseridas pelo legislador, pela Assembleia Constituinte, onde hoje as guardas municipais também têm por obrigação o cumprimento, a proteção dos direitos humanos fundamentais do exercício da cidadania e das liberdades públicas. É só conhecer o artigo 5º inteiro da Constituição Federal. É pequeno, é um artigo com 70 e poucos incisos, né? Mas é simples, a síntese é a mesma. Todos têm direito à liberdade, à igualdade, à propriedade e o que mais? A segurança e a vida. E ali os senhores vão encontrar o direito à manifestação pacífica e ordeira, desde que desarmado, etc. N coisas, então está aqui. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Hoje existe uma legislação que inicialmente era uma portaria interministerial que dava uma sugestão, orientava os operadores de segurança pública a agirem de determinada forma, ou seja, não atirar em veículo, em fuga, etc. e tal. Hoje surgiu uma lei onde determina que se faça o uso progressivo da força. Por que o legislador colocou isso para as guardas? Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas.
Muitas vítimas de sequestro morriam no cativeiro quando o sequestrador era aniquilado. Isso não só no Brasil, isso no mundo. Então surgiu uma regra internacional e que o Brasil acabou absorvendo também, e as guardas fazem parte desse cumprimento. Lembram que eu falei que a gente combate o crime e não o criminoso? Quando nós preservamos a vida, por que a guarda busca trabalhar, a cada um equipamento letal a gente busca trabalhar com 2 menos letais? E por que nós ensinamos os senhores a atirar para não precisar atirar? Porque a nossa meta, a nossa finalidade é: nunca atire, se tiver que atirar, atire, mas não para matar. Agora, se tiver que salvar a sua vida ou de alguém, e isso acabar sendo necessário tirar a vida do oponente, é em último caso. Então, preservação da vida acima de tudo, redução do sofrimento e diminuição da perda. Agora, quando a perda for inevitável, deve ser feita de maneira correta, sem excesso. Patrulhamento preventivo. Faz parte do patrulhamento, do serviço da Guarda Municipal, patrulhar as vias públicas. Os senhores vão ver o que são os equipamentos públicos municipais. Mas esse patrulhamento é o cotidiano nosso. Hoje o pessoal está muito mal acostumado, né? Nós estamos com duas Oi, 2 Twizy e 2 Kangoo. São 6 carros elétricos. Twizy é pequenininho, cabe 2 pessoas, mas geralmente só sai um fazendo ronda com ele. Temos várias viaturas, motocicletas. Então, quando a gente fala patrulhar a pé, as pessoas acham: opa, mas não existe mais. Existe patrulhamento a pé. De bicicleta, de motocicleta e de viatura. Então, são várias formas de fazer o patrulhamento. Mas um dos patrulhamentos principais é aquele de aproximação, estar em contato com a população. Compromisso com a evolução social da comunidade. Não adianta a gente ter 2 de paus. Fixar um módulo, colocar 2 guardas e acabou o problema. Não, o guarda tem que conhecer a comunidade, entender os problemas da comunidade, e muitos problemas são resolvidos sem precisar a ação coercitiva do Estado. Quer ver um exemplo? Está tendo muito assalto em determinada região de Curitiba. E o guarda está trabalhando na região. Ele entendeu, reunido com a comunidade ali, ele descobriu: opa, o grande problema é o seguinte: as pessoas passam por um determinado local, onde o mato está alto, onde está faltando isso ou aquilo, a iluminação está precária, coisas básicas, resolve-se o problema. Então, esse compromisso com a evolução social da comunidade, inclusive em situações assim, a gente consegue trazer um equilíbrio maior para aquela comunidade. A poda do mato, o terreno baldio que foi acionado pelo urbanismo e o proprietário regularizou. A iluminação pública que melhorou, por exemplo, hoje nós estamos substituindo a lâmpada comum por uma lâmpada de LED, que ela joga o foco direcionado. Então, a intensidade que a gente jogava em 360 graus e se perdia em 180 graus, hoje a gente foca em 180 graus de forma direcionada. Jogamos mais iluminação com menor custo. Isso é otimização, isso é uma evolução social com a comunidade. Lembram que eu falei do uso progressivo da força, uso escalonado da força, redução da perda? Aqui, de novo, o legislador replicou. Ele falou da preservação da vida, redução do sofrimento, diminuição das perdas, e aqui ele falou de novo: uso progressivo da força. A distância da palavra e a pólvora é muito longa e sempre deverá ser percorrida. Não existe aquele atalho. O atalho vai te colocar em 2 lugares: ou ser carregado por 8 ou ser julgado por 7. Então aqui sempre será nesse caminho. Julgado por 7 é o tribunal do júri, carregado por 8 é estar deitado dentro de um caixão. Então, no nosso serviço deve-se percorrer todos os caminhos de maneira progressiva. Competência geral da guarda: proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Lembram que eu falei que, de maneira pejorativa, falava-se que a guarda era uma guarda patrimonial. Com a vinda da Lei 13.022, eles traduziram o que são bens. E essa tradução está definida no Código Civil. Já existe uma conceituação. O legislador só replicou o que estava no Código Civil para cá. Então nós temos os bens
de uso comum do povo, que são os rios, mares, estradas, ruas e praças. Os bens de uso especial, edifícios ou terrenos destinados a serviços ou estabelecimentos de administração municipal. Pode entrar. Inclusive os de... Pode sentar. Tem aqui, ó. E os bens dominicais ou dominiais, que é a mesma coisa, são os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público. Aqui houve uma definição ipsis literis, conforme diz o Código Civil, agora transferido para uma legislação especial específica da Guarda, para que tire essa nuvem nebulosa que é guarda patrimonial. Não, é polícia de prevenção, não é de coerção, é de proteção sistêmica à população. É essa a função que os senhores estão almejando amanhã. Competência específica. População. O guarda municipal deverá atuar preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Texto da lei. Esse texto, toda essa lei, ela está dentro do nosso edital. Então pode ser que caia alguma coisa dessa lei, porque é uma lei nova que traz nova visão a uma forma de atuação da Guarda Municipal. Eu vou deixar a apresentação aqui, se o pessoal depois quiser copiar. Inclusive eu deixei já essa apresentação disponível no Facebook. Se alguém tiver curiosidade e quiserem achar o meu Facebook lá, dá para baixar toda ela já em PDF, em fotos individuais. A gente vai disponibilizar isso na página do curso também, tá? Então na página do centro vai estar disponível para vocês a apresentação toda do Frederico. Assim como a filmagem, tá? A gravação. Se vocês têm conhecidos que querem fazer, não puderam estar aqui hoje, ou que vocês querem que façam, vai ser passado também, tá? Vai ficar disponibilizado no YouTube lá. Então, acessando o site do centro vai ter todo o material. Ótimo. Integração. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. A finalidade é a paz social e sempre foi e sempre será. Estabelecer parceria com os órgãos estaduais e da União ou de municípios vizinhos por meio de celebração de convênios ou consórcios com vista ao desenvolvimento de ações preventivas e integradas. São assuntos que podem cair. A Guarda Municipal de Curitiba pode trabalhar em parceria com a Guarda Municipal de São José dos Pinhais? Curitiba tem adotado o princípio de formar, capacitar e preparar os seus profissionais e sempre abrindo vagas para as outras guardas municipais. Então, recebemos guarda municipal, inclusive lá de cima do Brasil, do norte do Brasil. Eu estou tentando lembrar a cidade agora, Boa Vista foi. Mas vem gente bem de longe para cá, para estudar com a gente, para aprender com a gente. Isso é motivo de orgulho. Então, sempre nós fazemos estágio de qualificação profissional, 80 horas aula de curso ao ano por servidor, uma média de 200 mil horas de curso no ano para os 1.500 servidores, e sempre a gente abre as portas também para o pessoal de fora. Vem muita gente de Campina Grande do Sul, Campo Largo. Hoje nós abrimos um curso e nesse curso tem o pessoal de fora. Então existe essa integração. Qual é a finalidade? Nivelamento do conhecimento nosso. Nivelar o conhecimento, transmitir formas de atuar de maneira otimizada. Meio ambiente. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. É um texto da Constituição que foi replicado. Ele foi reproduzido aqui. Hoje, nós iniciamos um curso capacitando os supervisores da Guarda Municipal, 30 supervisores, inicialmente 30, depois serão os 92, para que eles venham operar os decibelímetros e fazer a autuação da poluição sonora e voltar a atuar na fiscalização do corte ilegal de árvores. Então, isso daqui é uma das medidas educativas e preventivas. Infelizmente, às vezes, a punição administrativa é a melhor prevenção e é a forma de se educar alguém. Quando atinge o bolso, muitas vezes a pessoa aprende mais fácil. Defesa civil. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. Quer dizer o seguinte, qual que é o seu nome? Luciano. Luciano.
Se o Luciano entrar na Guarda Municipal amanhã, ele não será apenas um guarda municipal, ele será sim um agente de defesa civil. E não adianta, você começou a namorar uma moça agora, e você marcou uma saída com ela exatamente às 6 horas, você sai de serviço, encosta o veículo, a viatura, vai colocar roupa civil e sair com a tua nova namorada. Se você chegar na central, for desembarcar do veículo e alguém chegar e falar para você, olha, tá caindo o mundo no Tatuquara, vai lá dar uma mão pro povo. Você mete o colete e volta para lá e acabou o teu passeio. Isso é um retrato real, vai acontecer, não uma nem duas vezes, várias vezes. Então, você é também agente de defesa civil. Competências específicas, atendimento de ocorrências, garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direto e imediatamente quando deparar-se com elas. Cansei de ver situações de estar saindo de serviço, de repente você indo para casa cansado, encontra um acidente de trânsito. Você para e auxilia. Se está fardado, você tem a obrigação de ajudar. Chegou a equipe responsável. Se precisarem ainda da continuidade do teu serviço, você continua ou chama uma equipe para te render. Mas geralmente você vai acabar ficando até o final. Situações emergenciais. E são N. Não pense que é apenas acidente, não pense que é apenas um fato de defesa civil, são N situações. Mas quem gosta de aventura, quem não gosta de rotina, quem gosta de fazer algo de bom e gostoso, é uma carreira gostosa. O prazer de salvar a vida de alguém não tem preço. O prazer de poder resolver a situação de uma pessoa da melhor maneira possível não tem preço. E isso vocês 24 horas por dia terão essa oportunidade. Encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito o autor da infração, preservando o local do crime quando possível, sempre que necessário. Idos de 93, 94, eu trabalhava ali na Praça Osório, numa guarita, ficava 6 horas por dia, 5 dias de trabalho, 1 de folga, 4 de trabalho, 2 de folga. Passou um mês seguido, eu parei, olhei assim no meu acervo, eu falei, gente, eu não produzi nada esse mês, eu não prendi uma pessoa. É a visão que você entra no início, é que você trabalha por produção, e a prisão é a produção. Não, é negativo. É o contrário. Quanto menos você precisar aprender, mais você fez o teu serviço direito. É claro, pegou um crime em flagrante, pegou uma situação onde o encaminhamento é inevitável, é necessário, você deve fazer. Crimes de flagrante delito, casos de flagrante delito, o encaminhamento é feito. 25 mil ocorrências foram atendidas no ano de 2013 e 2014. 24.500 em 2013, 25.500 em 2014. 2.000 prisões em flagrantes em 2013, 2.000 prisões em flagrante em 2014. Essa é a média. Uma foi em 1930, outra foi 2.100 e poucas ocorrências, flagrantes delito. Vejam que de 25 mil ocorrências, 2.000 resultaram em flagrante delito. E as outras 23 mil, o que aconteceu? Foram N situações. Desde cão solto em via pública, uma média de 2.000 ocorrências relacionadas a cão solto em via pública e maus tratos animais. Ah, mas por que o guarda municipal se preocupa com isso? Simples. O cidadão que esquece um passarinho na gaiola uma semana sem dar comida é o mesmo que vai esquecer o seu filho dentro do carro, quando vai para a academia fazer ginástica e o filho morre. O cidadão que agride o cachorro e você pega o cachorro esquartejado, é o mesmo que vai agredir uma pessoa, a esposa, o filho, uma pessoa no trânsito. Então, quando você começa a atuar na proteção animal, você evita um mal maior. Já foi comprovado cientificamente, principalmente nos países de primeiro mundo, principalmente nos Estados Unidos, onde existia N situações de violência animal. Quando eles começaram a combater a violência animal, começaram a constatar N situações distintas e diminuir o índice de criminalidade. Um exemplo para vocês interessante, colocamos a Guarda Municipal para trabalhar, apenas ficar patrulhando na Rua São Francisco, só patrulhando, sem fazer nenhuma abordagem, mas patrulhando com cães farejadores. Quando o cachorro balança o rabo, a gente chega e faz a abordagem. Pegamos na primeira vez que ele balançou o rabo, 500
gramas de maconha. De novo, fizemos 4 apreensões de droga, tráfico e uso de entorpecente ali na região, resolveu. Mas a guarda fazendo patrulhamento, de repente entra um veículo, viu a guarnição ali, entrou à esquerda rapidamente, se perdeu, bateu num poste. Fomos lá dar atendimento, porque houve uma situação de emergência, o rapaz pode estar passando mal. Então, primeiro atendimento à pessoa. Constatado que estava tudo ok, se tivesse que ter uma intervenção médica, seria feito o procedimento normal. Agora vamos levantar a ficha. 2 passagens por roubo, 1 por tráfico, e como ele não foi responder, uma das passagens de roubo já estava com mandado de prisão em aberto. Fomos baixar a placa do carro, 17 multas por estacionamento irregular e 7 multas por excesso de velocidade. Pronto, o cidadão foi conduzido à à delegacia de vigilância e captura e o veículo foi conduzido ao pátio. O que aconteceu? Houve ali uma atuação normal, sistêmica, um patrulhamento normal. Do patrulhamento você acaba se deparando com situações onde agora nós temos um caso de flagrante. Não é apenas então somente uma resolução de rua, um conflito simples. Então, encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito, isso, uma aulinha, uma palhinha na área de processo penal. O artigo 4º do Código de Processo Penal trata como autoridade policial o delegado de polícia, quer seja estadual, que é a Polícia Civil, ou federal. Como em alguns estados, nesse Brasil de tantos Brasis, os guardas municipais faziam a prisão e acabavam entregando para agentes de autoridade policial e não para a autoridade policial, o legislador decidiu, ao invés de colocar aqui o encaminhamento deverá ser feito à autoridade policial, ele já colocou ao delegado de polícia. Então isso aqui é para ficar bem claro quem é a autoridade policial e a quem se encaminha uma ocorrência efetiva. Competências específicas na comunidade escolar. Esse é um dos focos muito bonito. A Guarda Municipal em Curitiba trabalha com 3 pilares. Formação, qualificação, aperfeiçoamento é um dos pilares. Formar, capacitar e qualificar. 200 mil horas de curso é nossa média anual. Com o curso dos guardas municipais novos, nós iremos fazer 200 mil horas de curso natural do estágio de qualificação profissional, mais 400 mil horas de curso durante a formação. Essa é a nossa meta. A área de execução, 25 mil ocorrências é nossa média. 2.000 ocorrências relacionadas a tráfico e uso de substância tóxica. Vocês viram o exemplo de como que a gente pega uma ocorrência, às vezes um passeio com um cachorro. Agora, a terceira grande coluna da Guarda Municipal, estrutura assim, fundamental é essa. Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura da paz. De novo, a cultura da paz. Na comunidade local. A Guarda Municipal em Curitiba criou, ao longo desses últimos 10 anos, a Guarda Municipal Mirim. Somente esse ano em atividade nós temos 31 guardas municipais Mirim, capacitando 2.100 crianças. 2.100 crianças que estão sendo capacitados num horário fora do horário normal da escola, onde eles aprendem de tudo um pouco. O suficiente para o ano passado a gente ter um menino de 12 ou 13 anos que recebeu 2 grandes homenagens no mesmo dia. Uma não foi uma homenagem, uma foi uma vitória. A avó dele junto com ele. E a outra foi a homenagem, o fato dele ter conseguido salvar a vida da avó. Um conhecimento básico de primeiros socorros que ele adquiriu durante esse treinamento da Guarda Municipal Mirim, deu condições para ele salvar a avó dele que estava tendo uma parada cardíaca. Então são coisas mínimas. Nós tivemos ao longo de 10 anos mais de 19 mil crianças que passaram por esse programa. Temos também o Conhecer para Prevenir, que ensina crianças e jovens a se defender, evitar
sair de um local em situação de emergência, pisoteando, passando por cima das outras pessoas. Um exemplo típico, se começa a pegar fogo aqui agora, como é que vocês vão fazer para sair? Isso a gente ensina desde o CMEI, que é a creche, até o final do nosso período escolar, que é o 5º, 6º ano. Nós ensinamos como é que as crianças conseguem esvaziar um equipamento. Um CMEI com 1000 crianças, a gente consegue em 3 a 5 minutos esvaziar sem correria, sem ninguém sair pisoteado ou ficar esquecido para trás. Então são treinamentos que a gente leva. Além desses treinamentos tem o cão amigo, que a gente ensina que o cachorro é o melhor amigo do homem e que ele é tão amigo que ele consegue identificar o que não presta para o homem, que é a droga. E outras atividades mais. Guarda Municipal Mirim, cão amigo, conhecer para prevenir, teatro de fantoche, que é uma maneira lúdica da gente encantar bebês de 0 a 100 anos. Não existe limite para o teatro de fantoche. Você só trabalha a linguagem diferente, você encanta qualquer público. Esse daí também, nós fomos para João Pessoa ensinar, capacitar o pessoal lá em João Pessoa, como é que se atua na Guarda Mirim. Competências específicas, atribuições compartilhadas. No exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal ou de congêneres em município vizinho e diante de comparecimento de órgão competente pela ocorrência, deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. Aqui são duas coisas no mesmo momento. Primeiro é o seguinte, um exemplo típico. Sabia que se você estiver na guarda e estiver trabalhando em determinado local, pode ter um arrombamento de caixa eletrônico, você pode estar perto desse arrombamento? Sim. E o que fazer se for um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal que foi arrombado? Quem que você aciona? Polícia Civil ou Federal? Federal. Por quê? Competência federal. Mas se tiver um banco também de uma iniciativa privada, quem que você aciona? Agora temos duas autoridades que têm competência no mesmo local. Mas quem iniciou o atendimento da ocorrência foi o guarda municipal, não foi? Ele vai dar toda a condição para a continuidade do serviço. Chegou a federal, assumiu a ocorrência deles. Chegou a civil, assumiu a deles. Precisa a guarda estar presente ainda? Se precisar, continua lá. Se não precisar, PT saudações e vamos para a ronda. Então aqui é uma forma, aqui em cima outra. A Guarda Municipal de Curitiba, hoje, saibam os senhores, eu não vou afirmar que é a única, mas talvez seja uma das poucas, que é a escolta presidencial. Então sempre quando nós temos a visita da Presidenta da República, ou do Vice-Presidente, ou de autoridades públicas constituídas, dignitários de modo geral, a Guarda é acionada e trabalha em conjunto, em parceria com o Exército. E nós fazemos a escolta. Fizemos até a escolta de Tigre, para levar ele para um exame médico, porque ele não podia ser sedado. Mas o que é escolta se não você utilizar um equipamento seu para conseguir conduzir com menor espaço de tempo ou uma autoridade ou alguém que necessite do deslocamento mais breve possível sem nenhuma ocorrência adversa. Aqui é colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública. Então, quando nós fazemos isso, que somos acionados por outros órgãos para trabalhar de forma conjunta ou compartilhada, nós estamos dentro da nossa função. E os senhores vão se encontrar muitas vezes, mas por que eu estou aqui? É um evento do governo do estado, eu estou aqui junto. Faz parte da nossa função trabalhar integrado. Na área de segurança pública, a gente sempre tem que trabalhar integrado, com todas as forças. Não existe cor de uniforme, porque a cor do sangue é a mesma. Então a gente sangra junto e a gente tem que trabalhar junto. Nesse momento você encontra o homem na ponta e sabe que o homem é aquele que te ajuda ombreado lado a lado. Por isso que existe esse dispositivo legal onde estreita, retira aquela distância que existia no passado. Muitas forças de segurança não se comunicavam, não conversavam. Com a vinda da Copa nós conseguimos quebrar esse grande problema. Hoje temos uma cadeira dentro da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Hoje temos um guarda dentro do CIOSP, temos um no Centro Integrado. Então é uma maneira da gente trabalhar sempre junto,
de maneira equilibrada e harmoniosa, sem entrar na esfera alheia. Quando você pega uma ocorrência de competência de outra força, você dá o início ao atendimento e passa a ocorrência tranquilamente. Se for necessária a tua manutenção do local, você mantém-se no local também. Já falei sobre a formação, capacitação e qualificação. Então, aqui nós temos uma diretriz, a matriz curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ela criou algumas regras sobre a formação. É necessário que as guardas municipais, principalmente das capitais, tenham. Aqui existe a possibilidade da criação do órgão de formação, eu fui antecipando. Existe a possibilidade hoje da gente criar um órgão de formação próprio ou trabalhar de maneira conjunta com outras forças para formar os nossos profissionais. O que vocês têm que saber é o seguinte, que hoje as guardas municipais podem capacitar e formar o seu profissional na área de segurança. Porte de arma de fogo. Talvez caia uma pergunta dessa na prova. O artigo 6º, que trata sobre o Estatuto do Desarmamento, ele fala que nas capitais ou cidades com mais de 500 mil habitantes é permitido o porte de arma em serviço e fora de serviço. Cidades com menos de 500 mil habitantes e mais de 50 mil habitantes, somente em serviço. E cidades abaixo de 50 mil habitantes, não é permitido, por enquanto, o porte de arma. Talvez caia isso na prova. Então é bom que os senhores saibam de cor e salteado, porque essa é uma regra básica. Como jurista, eu digo que é uma norma que ela acaba excluindo, porque o crime numa cidade com menos de 50 mil habitantes pode ser tão maior quanto um crime numa cidade com mais de 1,5 milhão de habitantes. Então, o crime ele tem a sua proporção não de acordo com a capacidade populacional, e sim com a renda per capita da região, muitas vezes. Ou outras vezes, nem em razão da renda per capita, porque o crime surge pela própria essência do ser humano. Então, criar uma regra, dentro dessa regra, é bom que os senhores conheçam isso de cabo a rabo. Em relação ao Estatuto das Guardas Municipais, cabe uma seguinte consideração: suspende-se o porte, o direito ao porte de arma de fogo. Esta é uma inovação que não estava inserido no Estatuto do Desarmamento e com a lei nova veio. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrições médicas, decisão judicial ou justificativa da adoção de medida pelo respectivo dirigente. Quem é que pode suspender o porte de arma de fogo? Está aqui a resposta. Outro detalhe, lembram que eu falei da Lei Maria da Penha? Decisão judicial é um dos artigos da Lei Maria da Penha. Então, se vocês começarem a estudar, identificando o que é função da guarda, pegou numa lei, pegou em outra, vocês vão pegar o link. Uma das funções é essa, que diz respeito à Lei Maria da Penha. Mediante decisão judicial ou ex officio, a autoridade judiciária poderá encaminhar ao comandante da guarda a informação sobre o servidor que se envolveu em situação relacionada à violência doméstica e será suspenso imediatamente o porte de arma. Outra dica sobre a Lei Maria da Penha é em razão da formação. Nós temos obrigação, conforme a matriz curricular, inclusive, de capacitar os nossos profissionais junto à Lei Maria da Penha, que eles conheçam a legislação da Maria da Penha e a aplicação da lei. Fone 153, esse é o fone exclusivo das guardas municipais em âmbito nacional. Assim como tem o 190 da Polícia Militar, o 153 é das guardas municipais. Iniciou na época que eu entrei, isso foi ontem, 20 e poucos anos atrás, iniciou 1532. Daí saiu o número 2, passou a ser somente 3 dígitos, então é 153. Hoje o grande diferencial é que além do 153 nós temos a faixa exclusiva de frequência de rádio. Antes as guardas municipais operavam em regra na faixa de amador, na frequência de amador. Hoje nós estamos entrando numa frequência exclusiva de segurança pública.
E em Curitiba nós fizemos um investimento significativo na ordem de R$ 2.750.000, onde estamos, além de mudando para a frequência na área de segurança pública, ainda implantando o sistema digital, saindo do analógico, entrando no digital. As informações saem criptografadas, de maneira que não permite que outras pessoas consigam captar a nossa frequência e ouvir a nossa comunicação. Prisão especial. Primeira regra básica: não pensem que isso é luxo. Isso é que nem seguro de vida, é bom ter para nunca precisar usar. E prisão especial foi definida como um direito para as guardas municipais, isoladamente os demais presos, quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva. Saiba o seguinte: criminoso é criminoso, após transitado e julgado ele cumpre pena igual a todo mundo, independente da função que exerce. Antes de transitado e julgado pode até ter o direito à cela especial. Depois, se cometer um crime, realmente vai ser julgado pela sua ação. Aqui é a implantação do novo plano de cargos e salários. Então, não é copiando, mas é seguindo o ritmo dos países de primeiro mundo, ao invés de trabalhar com as divisas no braço. Além de ser mais econômico, ainda fica mais coerente, considerando que todos são oficiais de polícia. Nós trabalhamos com a linha estratégica, a linha gerencial e a linha operacional. Após 3 anos na carreira, até 10 anos, usa essa divisa. Após 10 anos até 20 anos, essa divisa. Após 20 anos, essa divisa. 6 anos na função como guarda, vocês podem, se abrir um procedimento interno, podem se tornar supervisor. Supervisor, depois de 5 anos na função, se abrir um procedimento, vocês podem sair inspetor. Esse caminho, daqui a aqui são 30 anos. Daqui até lá o final são 30 anos. Daqui até esse final são 30 anos. A matemática é básica. 6 anos no mínimo para você chegar aqui. Então aqui, esta divisa você conquista no primeiro período que você ingressou, após 8 anos, depois após 16. Se você vier para essa função aqui, depois de 5 anos na função, 6 anos, 12 anos e após 12 anos fecha para cá. Então é claro, com 12 anos nessa função, você já teve o período aqui e aqui. Progrediu lentamente, mas chegou lá. Essa ascensão não é só visual, não é só na ostentação de uma divisa, mas sim num salário maior também. Então existe uma diferença. Aqui você ganha de 2 em 2 anos aquela progressão natural que eu falei, a cada 10 anos ganha 10%. Ali você vai ganhar, se não me engano, 50% do básico inicial aqui como diferença. E aqui, se não me engano, 75% do básico inicial desse e a mais. Então são os plus, além dos demais agregados. Então o nosso voto é que os senhores estudem, se dediquem, saibam que o concurso ele é completo, não é somente conhecimento geral, ele é num todo, então estejam preparados. O que eu digo para vocês? Se realmente vocês gostam de servir ao povo, fazer algo de bom e de útil, sejam bem-vindos. Obrigado a todos.